Bom, eu estou aqui com o livro, de Apocalipse nas minhas mãos. Eu estou aqui no finalzinho de Apocalipse, onde a epígrafe diz o seguinte: há demonstrações e promessas finais. Conclusão do livro de Apocalipse. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, ou eis que breve venho, Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então muita gente tem medo, do livro de Apocalipse, mas o livro aqui nos diz bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia desse livro. Então nós devemos ler e guardar, porque essas palavras são verdadeiras. E aqui o João, dizendo aqui o seguinte: eu, João, sou aquele que eu ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. E disse-me: não seles a palavra da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Então, muitas profecias, quando os profetas recebiam de Deus algumas profecias, eles selavam, porque era para tempos distantes. Então selava aquele livro, e as pessoas naquele tempo nem liam aquela profecia, iam tomar conhecimento daquela profecia depois de muito tempo. Mas aqui o anjo, ele disse para João, ele dá uma ordem para João, para que ele não selasse as palavras dessa profecia, porque o tempo estava próximo, Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então aqui o Jesus dizendo, que cedo venho. Então a qualquer momento, ele vem, e ele traz consigo o galardão para retribuir a cada um segundo a sua obra. Eu sou o ômega, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aquele que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, bem-aventurado aquele que abandona o pecado, e lava as suas vestes brancas. A Bíblia nos fala de vestes brancas. Vestes brancas significa o homem que abandona o pecado, o homem que renega o pecado, o homem que não vive no pecado, Somente o sangue de Jesus tem poder para nos lavar as nossas vestes. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira, Então aqueles que ficarão de fora da cidade santa, aqueles que não têm parte na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, Jesus, o próprio Jesus dizendo, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã, e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele essas pragas que estão escritas neste livro. Então, eu queria só aqui ressaltar esse último versículo aqui. Não tem muita gente que usa isso daqui para dizer a respeito de toda a Bíblia, Então já vi muitos pregadores que dizem o seguinte: se alguém acrescentar alguma coisa na Bíblia, Deus vai acrescentar as pragas de Apocalipse. Não, aqui Jesus estava falando somente do livro de Apocalipse, porque eu testifico
a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Ele está falando do livro de Apocalipse, porque quando foi dado o Apocalipse não existia a Bíblia ainda. A Bíblia foi um ajuntamento de livros, né, de profecias do Antigo Testamento, né, do Pentateuco, dos Novo Testamento, das cartas paulíneas, e por o final, o último livro que foi colocado na Bíblia é o Apocalipse. Então aqui João, né, teve a revelação, e aqui Jesus falando para João, né, e para que escrevesse, ele disse: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Então, se alguém acrescentar alguma coisa no livro de Apocalipse, né, Deus acrescentará as pragas na vida dessa pessoa. É lógico que não se deve acrescentar nada na Bíblia inteira, né? Mas aqui fala somente no livro de Apocalipse, né? Muitos pregadores então pregam, quer colocar coisa onde não tem. Então prega que é na Bíblia inteira tal, mas aqui está falando, esse versículo estava falando somente do livro de Apocalipse. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que está escrita nesse livro. Então, tem coisas terríveis escritas nesse livro, né? Mas para aqueles que estão no caminho da verdade, não precisa temer ao que está escrito aqui. Então, tem muita gente que, se alguém tirar alguma coisa, se alguém ensinar, né, errado, com medo de escandalizar, e não vier ensinar a verdade, né, Deus, e tirar alguma coisa da profecia desse livro, Deus tirará da sua parte, né, na árvore da vida e da cidade santa. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Aqui termina o livro de Apocalipse, então. Então, o nosso Senhor Jesus dizendo que cedo Ele vem, né? Cedo venho. Ele está voltando. Ele está voltando. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro.